Vem comigo agora entender ou refletir um pouco mais a respeito da fidelidade de Deus na minha e na sua vida, porque eu acredito que Deus não é fiel a mim e a você de forma leviana. Para mim, no meu entendimento, ele é fiel à palavra dele, aos valores dele, aos princípios dele. Se eu e você estivermos embaixo dessa palavra, desses princípios, desses valores, ele vai ser fiel a mim e a você, sim. Então, esse louvor que fica falando, Deus é fiel a mim, a mim, a mim, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim, não é dessa forma. Sempre existe um e se, tá? E eu quero que você entenda a partir de Sansão, que é uma história extremamente intrigante, está em Juízes, capítulo 13, 14 e 15, se eu não me engano. Leia tudo, para que você venha entender. Sansão foi filho de uma mulher estéril que recebeu a visita de um anjo. Esse anjo chegou para ela e disse que ela iria ter um filho, e este filho ia ser o libertador, dar início à libertação dos israelitas das mãos dos filisteus. Quando ela recebeu este anjo, ela não sabia que era um anjo, mas ela não duvidou daquilo que ele estava dizendo para ela. Ele falou claramente que ela era estéril, mas que ela ia ter um filho e que este filho precisava ser criado desde o ventre dela de uma forma específica. Ela não podia beber vinho, não podia. Ele não podia ser cortado o cabelo dele. Deixa eu ver aqui. Ela não podia beber nenhuma bebida fermentada, nem comer nada impuro. E ele era um nazireu. Ele ia ser um nazireu. Ele não podia, seu cabelo não podia ser cortado, porque ele era separado para Deus. E esta mulher cumpriu à risca tudo isso. Inclusive, quando ela falou para o seu marido, ele também em nenhum momento duvidou daquilo que ia acontecer. E aí eu te digo que isso chama-se casal alinhado que vive em harmonia. Esta mulher, com certeza, ela era uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, a ponto do seu marido não duvidar em nenhum momento que aquela revelação realmente tinha acontecido. Ele simplesmente disse que queria que eles orassem para que este homem retomasse e dissesse como criar essa criança. Não foi, e se essa criança vier? Não, foi como nós devemos criar essa criança. Ele já abraçou a promessa. Como está sendo a sua relação com o seu cônjuge em relação aos direcionamentos de Deus na vida de vocês? Você, mulher, está sendo sábia, está sendo uma mulher realmente de Deus, que exala o cheiro, não é, do Senhor a ponto do seu marido entender que de fato você tem essa intimidade com Deus. E você, marido, está sendo este homem que dá esse suporte emocional para que esta mulher consiga ser também uma mulher sábia, porque a mulher que edifica um lar, ela precisa estar diante de um alicerce seguro, porque toda casa, ela só é construída e bem construída diante de um alicerce seguro. Você está sendo esse alicerce seguro, você está sendo esse homem que ora, que direciona a sua família, que ouve a Deus, que obedece a Deus, para que essa mulher também possa ser a sua ajudadora. Ok. E os dois entraram nesse propósito e ambos criaram esse menino segundo a vontade de Deus. Esse menino nunca cortou cabelo, foi extremamente poderoso, com força e cumpriu parte daquilo que ele foi trazido para cumprir. E aí eu quero que você pense também em uma coisa. Ninguém vem à Terra que não seja pelo nosso ventre, de mulher. E ninguém vem sem que seja amando do Senhor. Eu não tenho poder de gerar ninguém
se o meu Pai não me enviar para que eu gere. Eu quero te dizer, você é bem-vindo. Você é uma pessoa amada por Deus. Independente do seu pai, da sua mãe ter querido ou não que você viesse à Terra, diga que foi um erro ou que a camisinha furou, sei lá o quê. Você é amado e querida por Deus. Olhe bem para mim, você não é um erro. Você tem um propósito aqui. Você tem uma identidade. E você é muito querido e desejado pelo Pai, que é Deus. Mas vamos lá. O inimigo, ele só trabalha na nossa vida quando ele sabe das nossas fraquezas. E ele descobriu a vulnerabilidade de Sansão. E era o quê? A mulher. E eles encontraram Dalila, que ele se apaixonou por Dalila. Ele encontrou Dalila e eles encontraram, os filisteus encontraram Dalila para tentar fazer com que ela descobrisse qual era a fraqueza de Sansão. E ela conseguiu. E ela, em nenhum momento, ela mentiu, tá? Ela foi clara. Eu quero que você me conte qual é a sua fraqueza, como você pode ser derrotado, porque eu quero te subjugar. E ela falou isso não uma vez, ela falou 3 vezes, se eu não me engano. E ele estava ciente, só que ele estava cego. Ele estava cego porque ela era a fraqueza dele e o inimigo tenta descobrir qual é sim a sua fraqueza. E Sansão caiu, acabou dizendo para ela que a força dele estava no corte do cabelo. E aí ele foi derrotado. Mas eu quero aqui, parar bem aqui na história de Sansão, porque lá no final a história diz que Sansão não sabia que Deus já tinha o deixado. Aí, ora a hora, esse menino foi anunciado por Deus, o propósito dele foi anunciado por Deus. Ele foi criado segundo a vontade de Deus, mas mesmo assim ele tinha fraqueza. Não se iluda. Você tem fraquezas. O inimigo vai querer entender a tua linguagem para usar justamente ela para te derrotar. Quem é a sua Dalila? É a bebida? É a maconha? É o álcool? É o adultério? É a fofoca? É a inveja? O orgulho? A soberba? O poder? Os likes? Quem é a tua Dalila? Por quê? Deus não é fiel a você. Veja o que aconteceu com Sansão. Na hora que ele quebrou a aliança, ele deixou de ser o homem puro e direcionado por Deus e passou a ser direcionado pela sua carne. Ele ficou cego, porque ela foi clara no propósito dele. Mas ele achava que tinha força suficiente. A soberba o tocou. Ele achava que podia fazer com as próprias mãos. E aí Deus saiu de perto dele e ele foi derrotado. Perdeu o discernimento de espírito. Perdeu a sabedoria. Perdeu o senso. E se entregou à Dalila dele. E não se iluda. O preço financeiro que ela ganhou foi alto. O inimigo não tem pena de pagar o preço que for para te tirar do propósito, para te tirar da tua família. O inimigo investe pesado na tua vida. Pelo amor de Deus, descubra quem é a sua Dalila e subjugue a Dalila antes que a Dalila te subjugue e você perca a sua família, o seu emprego, os seus filhos, a sua honra. Tá bom? Porque Deus é fiel sim a você. Mas se você estiver embaixo dos propósitos da palavra, se você estiver embaixo dos princípios, fique bem e até o próximo vídeo.